Livro de 1 Samuel, capítulo 17, inicialmente os 3 primeiros versículos. Ora, os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Versículo 10. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dá-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, desalentaram-se, ou seja, abateram-se e temeram muito. Irmãos, Jesus nos diz, está na sua palavra, que qualquer um de nós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar. Essa é a postura de todo aquele que quer fazer uma boa construção. Em tudo deve haver planejamento. Nesse momento, nós temos as empresas, as indústrias, os bancos fazem seus balanços comerciais, o balanço anual, fazem uma avaliação de toda a movimentação comercial, financeira, patrimonial, e se preparam com novas e para novas estratégias para esse novo ano que se inicia. E se você observar, todos os segmentos da sociedade procuram estabelecer metas para serem alcançadas. Isso é importante, isso é muito importante. Agora eu pergunto, e quanto a nós? Qual deve ser a nossa postura? O mesmo precisa acontecer conosco na nossa vida espiritual. Eu ainda vejo que nós estamos ainda muito acomodados, muito acomodados. Observe, semanalmente como igreja, através da palavra de Deus, nós temos a oportunidade de fazer um balancete nas nossas vidas. Pequeno levantamento. Quando durante a semana nós não temos como fazer uma reflexão do que aconteceu durante o dia, fazemos pelo menos no final de semana. E no domingo, nós temos uma palavra que nos levanta. É um jugo desigual? É, porque durante a semana você está sendo bombardeado de tudo quanto é lado, por tudo quanto é fator. Não é uma carga de influência muito grande, influências emocionais, preocupações espirituais. E você chega no final de semana com essa carga aqui, eu tenho 1 hora e pouquinho para te levantar e te impulsionar para uma nova semana. Mas nós temos um ano. Nós temos um ano pela frente. Quando nós lemos esse texto aqui, em 1 Samuel 17, ele é muito conhecido. As crianças conhecem muito isso, prega-se muito sobre isso. Eu creio que você já deve ter ouvido uma dezena de vezes a respeito dessa história, que alguns pensam que é uma história da carochinha. História do menino, do garoto, ruivo, Davi, um menino afoito, né? Pegou a sua funda, colocou uma pedrinha e enfrentou um grande homem, de aproximadamente 2,95 metros a 3 metros e 3 metros e 8. É muito fantasioso para algumas pessoas, mas isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade e nós precisamos trazer para nós esses exemplos tão simples. Exemplo de, vamos dizer assim, entre aspas, de histórias para criança, que nós não estamos aplicando nas nossas vidas. Se nós olharmos todo o capítulo 17, que eu creio que vários aqui, se não todos já leram, você pode ver que está montado um palco com a cena de uma grande batalha. E esse capítulo 17, ele delineia para nós, ele amoldura para nós a batalha da vida. Todo dia uma batalha, todo dia, como dizem os vendedores, né? Aqueles que trabalham com vendas, pastor, eu tenho que matar um leão todo dia.
É a batalha da vida, é o que está aqui. Agora, quantos de nós não estivemos, ou não estamos, ou nos deparamos com uma situação semelhante a essa? A cena é patética. Se você já leu o texto todo, você vai ver que todos os dias o exército de Israel se perfilava de um lado do vale, diante do exército dos filisteus, e um brutamontes aparecia esbravejando impropérios, não era somente para o povo de Deus não, mas sobretudo para o Deus daquele povo. Um homem arrogante, um homem com muita empáfia, um homem que tinha uma segurança com a sua força, com as suas armas, com as suas habilidades, um homem que desde a infância ele foi educado para lutar, para matar, para destruir, para afrontar. E é patética a cena. Agora, surge a primeira pergunta: o que impedia que o exército de Israel enfrentasse esse grande obstáculo chamado Golias? Aquele brutamontes, aquele monte de carne, de músculos. O que impedia? Eles não eram servos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo? Aos olhos de Golias, não. Se você observar, os primeiros versículos mostram que Golias diz: vocês não são servos de Saul? É interessante isso, o versículo 8 mostra aí. Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vocês são servos de Saul? Isso aqui é preocupante, essa expressão. Sabe por quê? Porque nós que somos identificados como uma fé restaurada, como aqueles que protestaram, que ainda precisam manter. Nós não estamos mantendo uma cultura da reforma que aconteceu há quase 500 anos atrás. Nós precisamos de uma contra-reforma nas nossas vidas, porque estamos nos amoldando com muita facilidade, nós estamos voltando a práticas religiosas e institucionalizadas do passado. Nós não estamos valorizando aqueles homens, como Lutero, como Calvino, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Savonarola, tantos outros, Conde Zinzendorf, que lutaram por um posicionamento em cima da palavra de Deus e tão somente pela palavra de Deus. Nós estamos absorvendo como esponja qualquer modinha, qualquer sopro, qualquer invencionismo, qualquer mecanismo hoje. Então isso nos faz o quê? Faz com que nós deixemos de ser servos de Deus para sermos servos dos Saúls da vida. Hoje tem muito Saul por aí. Tem muito apóstolo, e tem até um que se diz que é pai apóstolo. É interessante. É de uma simplicidade esses homens, incrível. Eles são de uma simplicidade, de uma humildade. Não é verdade? Então os inimigos estão dizendo assim para o povo de Deus: vocês não são servos de Deus, vocês são servos de Saul. São servos da sua própria liderança, são servos de mecanismos da sua liderança, mas não são servos de Deus, porque não pautam suas vidas em cima de princípios de Deus. Isso aqui é uma realidade, uma triste realidade. O versículo 8 do capítulo 17: vocês são servos de Saul. Isso é triste, isso é ultrajante. Nós precisamos mudar esse panorama nas nossas vidas. As pessoas precisam ver, como uma criança vê que os seus pais conhecem Deus. Os nossos colegas, os nossos parentes, os nossos amigos precisam conhecer e saber o que é conhecer a Deus. Senão a sociedade não muda. Ela não vai mudar. Não vai mudar. Não adianta nós fazermos no dia da Bíblia uma grande passeata com faixas. Não, isso funciona não. Eu creio muito mais num testemunho de vida. Eu creio mais numa postura. Isso sim. Usar megafone, pegar carro de som e sair todo mundo, um bruta de um solão de meio-dia aqui em Goiânia, engravatado, amarrado, empacotado até o pescoço, com a Bíblia no peito, e se dizer que aquilo é crente. Não. Nós precisamos mudar. Nós temos mais uma oportunidade que Deus nos dá para nós mudarmos. E nós precisamos entender que quando nós somos afrontados, quando nós somos barrados, travados, como o exército de Israel estava aqui, de um lado do vale estava o exército perfilado,
Do outro lado estavam os filisteus e aquele monstro esbravejando contra o Senhor. Nós precisamos entender que o povo de Deus não caminha, a igreja não caminha, a igreja não se expressa. O expressar da igreja nessa cidade, no nosso estado, na nossa nação, vai depender da minha posição e da sua. Sim, é muito importante. É muito importante isso. E surge mais uma outra pergunta: quais os obstáculos que se levantaram diante de você nesse ano? Quais as dificuldades que você teve esse ano? Eu creio que todos nós tivemos dificuldades, obstáculos, mas foram ultrapassados, foram vencidos, ou não? Não foram vencidos, não foram ultrapassados, por quê? O que aconteceu? O que está impedindo de você vencer esse obstáculo? Mas será que esse obstáculo é desse ano? Não, parece que tem obstáculos que, ano após ano, parecem fazer parte da nossa vida. Todo ano é a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, não muda, o panorama é o mesmo, o retrato, o palco é o mesmo, o cenário é a mesma coisa. Até as pessoas, quando te veem assim, falam: ih, não, lá vem ele com aquela mesma história, meu Deus. Pois é, mais um ano se passou, e se eu e você não procuramos enfrentar os nossos obstáculos, inevitavelmente eles se acumularão, se engessarão nos próximos anos, e vai ficar mais difícil. E a questão é: o que fazer? Como fazer com algumas situações que é possível você mesmo ter dito, ou ouviu alguém falar: ó, isso aí é insolúvel, isso aí não se resolve, esse problema não tem jeito, eu já deixei de lado. Você já ouviu alguém falar isso? Ou quem sabe você já falou isso? O que fazer então? O que a Bíblia nos diz? A palavra de Deus é o nosso referencial, é o nosso norte. Vá até o versículo 48 do mesmo capítulo 17. Nós temos um norte para as nossas vidas. Versículo 48 do capítulo 17. Aqui diz que quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Preste bem atenção no que está aqui. Quando o problema se levantou, quando o problema ciscou, bufou para cima de Davi, o que ele fez? Ele se apressou. Interessante, uma palavrinha, uma expressãozinha escondida no meio de um capítulo imenso. E ele não só se apressou, ele não só se encafubirou, ele não só se agitou, mas ele correu ao combate. Ele não fugiu. Irmãos, é assim que nós estamos tendo, é assim que estamos tendo esse tipo de atitude diante das dificuldades, ou nós estamos nos amufinando, murchando, nos permitindo perder o brilho que Deus tem colocado em nós. O brilho da vida de Cristo está em mim, está em você. Você precisa entender, há um brilho que não é seu, há uma potencialidade que não é sua, é de Deus. Você sabe muito bem que em situações em que você falou algumas coisas, que quando você botou sua cabeça no travesseiro, você falou: gente, onde é que eu arrumei aquela expressão para falar? E o povo achou o máximo, bateu o palmo para você. Não, mas como você é inteligente, você ficou na sua, ganhando todo o mérito, mas na realidade não fazia parte do seu conhecimento, da sua realidade, do seu universo, não. Foi Deus que te deu aquilo na hora. Quantos já passaram por essa expressão e absorveram e furtaram essa honra para si mesmos? Hein? Muitos de nós já tivemos essa experiência. Muitos de nós chegamos diante do espelho e falamos assim: nossa, eu sou demais. Tive uma saída fantástica. Não é? Aí a gente vê aqueles sorrisinhos assim na plateia. É verdade, é Deus que te ama. Está pulverizando da sua graça na nossa vida, para que você se aperceba dele, para que você tenha uma decisão sensata, racional, coerente. Entende? É Deus que está dizendo assim: olha, eu existo, sem mim você pode fazer muita coisa, mas não consegue fazer nada.
Você não chega num fim, começa muito, mas você não termina. Pois é. O que fazer? Davi nos ensina. Este se apressou, ele não tomou uma posição passiva. Não, ele correu ao combate e a encontrar-se com aquela geringonça de carne, aquela montanha de músculo, aquela boca que só abria para dizer impropérios para Deus, sem temor, sem limites, um homem sem limites. Golias era um homem sem limites. Tudo que está fora de Deus, do universo de Deus, não tem limites, não há regra, não há ciência, não há equalização. Pois é, você sabia que nesta vida nós não precisamos procurar os problemas, eles vêm até nós. Você não vai falar para o namorado da sua filha: olha lá, chegou um problema. Não, eu digo o seguinte: chegaram os insetos, estão rodeando a minha casa, e eu tenho que fazer cara de detefum, cara de baigum. Tem que ser, ué, tem que ser. Mas não pode ser tão fácil assim, não. Não adianta procurar problemas, eles vão vir. E eu já estou orando: Senhor, me dá sabedoria para tratar com os obstáculos que eu sei que vão aparecer nesse ano. Eu não vou dizer: Senhor, me livra. Tem uma modinha por aí no meio dos evangélicos que fala assim: manda amarrar. Irmão, não adianta amarrar, não. Isso é bobagem. Tem até ministro do evangelho dizendo assim: ó, quando aparecer um problema, ore e pede para Deus te tornar invisível, para que Satanás não te veja. Isso é história da carochinha. Eu quero que o diabo me veja. Quero. E que estremeça e que diga: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é o Ninão. E treme, porque o seu testemunho vai te fazer estremecer. Orar para desaparecer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Existe um Deus, ou seja, o Deus que é soberano, que é poderoso, e que não foi pela sua vontade, não foi pelo seu carisma, nem pelo minha inteligência, cultura, nada. Foi pela vontade dele que ele me fez seu filho. Foi por isso, não foi por consanguinidade, não, herança, estirpe real, não, foi misericórdia. Será que nós já paramos para refletir a respeito disso? Misericórdia, tão somente misericórdia. Não adianta nós fazermos declarações positivistas. Está amarrado. Eu declaro, não. Você tem que crer. Você tem que viver, e o seu viver e o meu viver tem que ser o expressar da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra ativa. O verbo é uma palavra de ação. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós temos o quê? Células da pessoa de Jesus. Porque um dia todo esse amontoado de palavras aqui se fez carne na totalidade e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Está escrito. Então nós temos que ter mais temor quando abrir esse livro. Temos que ter mais temor ao falar desse livro, ao ler esse livro, ao pronunciar as palavras desse livro. Esse livro tem poder. Harry Potter ele confia naquele livro feio, fedorento, de página amarela. Muita gente está confiando em livros de magia. E nós temos o quê? Apenas uma peça de museu? A Bíblia é a palavra expressa de Deus. Ela é poder. Paulo dizia assim: eu não tenho por que me vergonhar do Evangelho, eu não tenho por que me vergonhar numa expressão contemporânea, porque eu sou um crente. Anos atrás eu estava num seminário para jovens, tinha aproximadamente 600, 700 pares de olhos, e eu fui falar sobre sexualidade e sensualidade.
E eu comecei uma expressão dizendo: eu me casei virgem aos 22 anos. Foi uma risaiada total. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse lugar aqui é de crente? Aí quando eles terminaram de rir, eu esperei gente chorar. Tem uns que levantavam até as pernas. Kkkk. Fiquei olhando assim. Rapaz, nem Jô Soares teve uma repercussão como essa que eu tive. Quando eu disse que me casei virgem aos 22 anos. Eu falei, engraçado, quando eles arrefeceu aquela risaiada. Foi engraçado, eu que deveria estar rindo de vocês. Interessante, não? É interessante. O que é necessário para que as coisas aconteçam? Como aconteciam e aconteceram com esses homens e mulheres aqui na Bíblia, e tem acontecido hoje na nossa vida. Irmãos, nós precisamos ter postura, compromisso com Deus maior, mais pungente, e integridade no nosso testemunho. Temos que ter. Você sabe quais as armas que Davi tinha e que o exército de Saul não tinha? Quais as armas? Eu perguntei para um irmãozinho ontem, um casal de irmãos ontem, que armas que Davi usou, que ele tinha? Aí ele falou assim: a funda, a pedra e o cajado. Eu falei, não, isso é o que a gente lê, mas por trás disso existem outros valores. Por que Davi não quis usar a geringonça da armadura de Saul? Sabe por quê? Porque a arma do pastor é a funda. Para mim, no bom sentido, é um orgulho ser pastor. Sabe por quê? Porque quem que matou um leão foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um mestre, não foi um bispo. Quem que arrancou das garras do urso uma ovelha? Foi um apóstolo? Não, foi um pastor. Quem que foi para a cruz? Quem foi? Um grande apóstolo? Um grande mestre? Ou um pequeno pastor? Foi um pastor, não foi? Pois é. E a Bíblia diz que eu dar-vos-ei pastores que apacentem com integridade. Hoje há uma empáfia por títulos. Você sabe quais as armas que esse menino aqui tinha? Ele tinha duas armas, você que está anotando. Sabe qual que é a arma fulminante que esse menino tinha, que nós precisamos ter? E que é infalível diante de todo e qualquer problema? Zelo pelo nome de Deus. Não existe coisa mais fulminante, mais contagiante do que zelo pelo nome de Deus. Ele diz à frente de toda uma sociedade de homens armados, experientes em guerra: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Quem é esse fulano? Quem é essa coisa, essa geringonça de músculo, essa montanha de carne inoperante, sem cérebro, que ousa? O que ele está pensando que é? Irmãos, isso é temor, isso é zelo. Nós ouvimos tanta bobagem em cima do nome do Senhor, e nós damos até uma risadinha. Por isso que as coisas não acontecem, por isso que nos falta capacidade, porque não há um zelo inteligente. Tem que ser um zelo inteligente, tem que ser um zelo sábio, coerente. Não é um zelo inconsequente, impróprio. Não. Davi cria no nome de Deus. Você já pensou? Davi cria. E eu pergunto, você crê? Como esse menino cria? Nós estamos aquém.
Essa era a armadura mais poderosa que tinha naquela hora. E Saul sabia disso. Saul tinha rabo preso, com as suas falcatruas, com as suas maracutaias, com a sua apreciação, a sua paixão pelas coisas belas. Não é isso? Ele sabia, Davi sabia que somente Deus lhe daria a vitória. Segunda arma de Davi, está aqui no versículo 48, se chama iniciativa. Ele se apressou, não é o que está escrito aqui? E correu e foi ao encontro do seu problema. Ele não fugiu, ele não caiu sentado, ficou estarrecido. Não, ele não parou. Ele se apressou, vamos resolver logo isso. Nós não vamos ficar coçando esse problema. Tem uns problemas que tem gente que fica coçando. Você conhece pessoas que ficam coçando os seus problemas? Arranca logo esse negócio. Tira, não, vai doer, mas só dói uma vez. Só dói uma vez. A iniciativa é a qualidade que distingue o cristão notável daquele que é um simplesmente salvo. O cristão verdadeiramente cristão, aquele que tem zelo pelo nome de Deus, ele tem iniciativas. Ele toma iniciativas. Ele não tem uma vida passiva. Ele é pacato. Ele é calmo, ele é sereno. A falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos, se não for o maior, ao desenvolvimento espiritual de muitos de nós. Falta de iniciativa. Quantos aqui, não precisa responder não, já se propuseram a ler a Bíblia no começo do ano e nunca terminaram? Aquele que só faz o que lhe é exigido, ele tem poucas chances de avançar na carreira da fé. Pouquíssimas chances. Pouquíssimas chances. Vira as reuniões para cumprir o que? Um calendário litúrgico, um compromisso litúrgico. Ah, não, eu já fui à reunião no domingo, eu já participei da reunião de tal hora. Isso não representa nada, não. Isso não representa nada. Está escrito, Mateus capítulo 11, versículo 2, que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado pela força e os violentos é que se apoderam dele. Eu não entendo essa teologiazinha da prosperidade que diz que pede, dar-se-vos-á. Não, isso aí é um versículo pinçado no meio de uma realidade astronômica. O reino de Deus é tomado pela força. Tem que haver determinação, tem que haver iniciativa. As tentações são grandes, os obstáculos são imensos. As pressões, as críticas, os novos convertidos estão recebendo críticas. Nós precisamos estar orando por eles. Não para eles serem violentos com aqueles que criticam, mas que eles tenham sabedoria no falar. Saber como responder, saber como calar. Você sabe que até para calar precisa saber. Porque mutismo não é saber calar com sabedoria, não. Tem gente que é muda. Quem é mudo não tem sapiência para ficar calado, não. Para se calar tem que ter sabedoria, para se falar a mesma coisa. Por isso que o reino de Deus necessita de pessoas que façam 4 coisas. Você que está anotando, a primeira coisa, para se tomar o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, viver uma atmosfera do reino de Deus, eu e você precisamos estar fazendo e cultivando 4 aspectos importantes. O primeiro dele, faça o que tem que ser feito, mesmo sem ser solicitado. Faça o que tem que ser feito, mesmo que não seja solicitado. Se você vê uma cadeira fora do lugar, põe no lugar. Você vê um copo no chão, cata o copo no chão. Dia de Shalom, dia da nossa comunhão, dia 31, eu estava observando um irmão no meio dos 2 campos da chácara que nós fomos, catando o copo. A gente pensa assim, comentei com o irmão, disse assim, o que era, um adolescente? Nada, o adolescente está muito folgado. Está mais folgado os adolescentes que colarinho de palhaço. Foi um homem com mais de 40 anos e menos de 50. Não vou dar mais detalhes, senão vocês vão descobrir quem é. Catando, pegando os copos, catando papelzinho.
Ninguém falou ele para fazer, ele viu. Isso é ter visão, irmãos. Isso é ser maduro. Isso é fazer o que tem que ser feito. Nenhum de nós precisamos de cargo para servir a Deus. Tem gente que precisa. Não, precisa não. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos de um coração de servo. Aquele que não sabe o que fazer na casa de Deus, aquele que não sabe o que fazer no seu trabalho, com os seus colegas, com os seus vizinhos, com os seus parentes, com os seus amigos, fala assim: Senhor, me dá um coração de servo, me deixa servir, porque a voz do silêncio é aquela que penetra mais fundo, sabia disso? Isso não é filosofia não, isso é realidade. Como nós precisamos servir, como nós precisamos servir. O conceito de ser servo hoje está errado. Depois dessa coisaiada que teve por aí do G12, o pregador era apresentado da seguinte forma: agora nós vamos chamar o homem de Deus, o servo de Deus. Todo mundo batia palma para ele. Desde quando servo é aclamado? Desde quando? Não é para ser vaiado, mas espera aí, para que ser aclamado? Isso é empáfia. Isso é massageamento de ego. Por que será que existem tantos desacertos nos casamentos? Você já parou para pensar? Sabe por quê? Porque muitos, eu sei que não é o seu caso, mas muitos estão se casando para que a moça o sirva. A moça se casa com o rapaz para que ele a sirva. Está errado. Está errado. Entre no casamento para servir. Se você é um rapaz, procure. Não, eu decidi servir aquela moça. Eu vou te servir. Faça isso. Ser servo não é ser capacho. Ser servo é ser uma expressão de Cristo no lar. Se eu e você não formos uma expressão do Senhor na nossa casa, o que nós estamos fazendo aqui? Não funciona. Infelizmente, são poucos os que se dispõem a servir. Segundo aspecto. O primeiro, nós vamos fazer o que precisa ser feito. O que tem para fazer, faz. Segundo, procure resolver todos os problemas em vez de ignorá-los, transferi-los para os outros. E o pior, criar novos problemas. Nosso Deus, eu tenho quase 30 anos de igreja. Sabia que existem os Einsteins evangélicos? Os Galileu, os Copérnicos da vida. Meu Deus do céu, tem uma capacidade incrível de criar problema. Determinados irmãos vai chegando, vai tocando a campainha, eu já sinto que é o toque do invencionismo espiritual. É aquela sutileza, aí vem com aquela cara de bully. Como é que você está? Estou mal. Cria problema. Não crie, resolva. Você tem um nome, você tem uma unção, você tem uma pessoa eterna dentro de você. O Espírito Santo, ele é a habitação. Ele não é aquele Espírito que incorpora e desincorpora, não. Anos atrás eu estava numa reunião e um rapaz se manifestou lá e começou que o Espírito Santo parará. Depois disse assim: fica em paz, filho, que agora eu volto ao Pai. Eu catei ele pelo braço e disse: você vai para onde, chifrudo? E não é que o safado se manifestou? Demônio camuflado. E era um demônio com trejeitos efeminados. Que Espírito Santo é esse esquisito? Filho meu, é isso que eu falo contigo. Espera aí, rapaz. Fique em paz que eu volto ao Pai. De que volta coisa nenhuma, rapaz, você nem veio. Quem é o pastor desse fulano aqui? O irmão apareceu: nossa, pastor, que sabedoria que o senhor tem.
Isso não é sabedoria, é zelo. Irmão, fecha a boca. Você está com a boca muito escancarada. As coisas estão acontecendo na sua igreja aí. Demônio está manifestando aí de qualquer jeito aí, dizendo que eu incorporo e desincorporo. Que coisa é essa? Tem isso não, o Espírito Santo veio para habitar na sua vida. Cabe a mim e a você a zelar por ele que está aí dentro. Ele não vai sair, só vai sair quando eu ou você praticarmos o homicídio de destruir, apagar o fogo de Deus que está em nós. Aí sim, nós somos homicidas de Deus. Mas ele está aí. Você vai dormir, ele está com você. Você vai trabalhar, ele está com você. Você entra no trânsito de Goiânia, ele está com você. Se você usa moto, ele está com você. Sabia que o Espírito Santo continua incorporado nos crentes motociclistas? Sabia? Terceiro, tenha fé como marca registrada na sua vida. As pessoas, tem muito umas camisetas lindas que eu já vi, simples, mas que expressam muito, preta com o nome fé. É bonita, mas eu creio que a sociedade precisa mais do que uma camiseta na nossa vida. A sociedade, os seus colegas, os nossos amigos, os nossos parentes precisam muito mais do que chavões. Paz do Senhor, meu irmão. Não, ele tem que ver a paz de Cristo em você e em mim. Mais do que chavões, mais do que logomarcas, mais do que adesivos, mais do que camisetas. Postura, testemunho, expressão. Olha o versículo 37 que diz aqui: mas disse Davi, do mesmo capítulo: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Davi não precisava ouvir isso de Saul, não. Deus era com Davi e não abria. Estou contigo e não abro, cara. Sim. Tenha fé como marca registrada na sua vida. Você sabe o que diz o Salmo 78? O Salmo 78, eu gosto muito dele. Ele tem uma expressão que me traz um alerta. Sabia disso? Há um alerta no Salmo 78. Abra comigo, por favor, versículo 4 apenas. Tem até um cântico. O Kenny deve saber desse cântico. Você encontrou o Salmo 78, lembre-se disso aqui. Observe. Não os encobriremos. Eu vou ler o versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Irmãos, isso aqui é um alerta para mim, para você, para que nós não venhamos a nos esquecer do que Deus fez na nossa vida. Você se lembra de tudo que Deus já fez na sua vida ou você já se esqueceu? Fica só olhando para aquilo que precisa acontecer, ou que nós achamos que precisa acontecer. Isso aqui é muito sério. Lembrar-se dos feitos do Senhor, principalmente naqueles momentos de angústia, principalmente naqueles momentos de profunda solidão. Lembre-se de Paulo e Silas. A tradução no original diz que eles estavam no mais profundo cárcere, e a Bíblia diz que eles cantavam e oravam a Deus. Eu vou te perguntar, depois da meia-noite, no mais profundo cárcere, que segundo os estudiosos dizem que ali era uma fossa séptica, havia dejetos de fezes e urina, e eles estavam amarrados num tronco, seminus, estavam com chagas, porque haviam sido chicoteados, e eles cantavam e oravam ao Senhor. E eu pergunto, o que uma pessoa numa situação como aquela vai cantar, vai orar? Cantar o quê? Orar o quê? Qual é o cântico que tem? Ali, verdadeiramente, Paulo e Silas está nos dando uma lição dos verdadeiros adoradores. Naquela situação onde não há inspiração nenhuma, havia um odor fétido, eles estavam louvando ao Senhor. Olha que discrepância. Por isso que as coisas aconteciam com aqueles homens. Hoje a gente tem um problema, nós não estamos louvando ao Senhor.
desgraçado meu Senhor. Não é? Quarto, corra os riscos que forem necessários correr. Corra. Você se lembra dos amigos de Daniel? Colocaram aqueles rapazes diante de uma geringonça lá, tocaram uma trombeta e disseram lá: olha, todo aquele edito do rei que não se curvar e não adorar a estátua que foi erguida em nome do rei, será jogado na fornalha. E os 3 rapazes ficaram lá, nós sabemos a história, e questionaram eles: se você não se dobrar, você vai ser lançado. Olha, o Deus a quem nós servimos, se quiser nos livrar da fornalha sobre a maneira acesa, nos livrará, senão nós não vamos nos curvar. Aí a gente vê aqueles crentes pé de chinela havaiana, que solta as tiras, que tem cheiro. Não, eu dobro o joelho, mas não dobro meu coração. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com a sua imagem. Corra os riscos, se dedique, se doe, pois você é co-herdeiro com Jesus, sabia disso? A Bíblia diz que eu e você somos herdeiros com Ele, de um reino que está pronto para ser entregue a mim e para você. Valorize, comece a valorizar agora o que você já recebeu de graça, sem mérito algum. Comece a valorizar, comece a gerenciar esse reino agora. Essa é a oportunidade que eu e você temos. A iniciativa é a única qualidade que diferencia o cristão ativo, o cristão notável e o cristão com visão do seu compromisso com Deus, daquele que vive em função de suprir necessidades naturais e temporais. Temos que tomar iniciativas. Esses irmãos sempre esperam ser carregados pelos outros, e infelizmente isso é uma população grande nas igrejas hoje. Sempre estão querendo ser carregados. Esses irmãos estão espiritualmente equivocados. Aquele velho entendimento de que uma vez salvo para sempre, não leva ninguém para lugar nenhum. Não leva, não. O inoperante pode até se considerar esperto e pensa que aqueles que têm iniciativa são tolos. Sabia disso? O indivíduo que dedica o mínimo possível às suas tarefas, ele pode obter benefícios provisórios, mas a longo prazo ele será o mais prejudicado. E isso serve em todos os segmentos da nossa vida. No nosso trabalho, na escola, na vida espiritual. Se nós nos limitarmos ao mínimo possível, a nossa vida vai ser sempre medíocre. Se nós nos limitarmos a fazermos aquela oraçãozinha: obrigado, Senhor, por esse alimento, nós precisamos ser mais pungentes na nossa comunhão com o Senhor. Os pais precisam ensinar os filhos a tomarem iniciativas. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde a maior parte dos jovens, principalmente os rapazes, pela falta de ausência, pela ausência de referencial masculino, não tem iniciativas. Cadê os homens? Cadê os referenciais? Os pais precisam ensinar os filhos a tomarem iniciativas. Sabe por quê? Porque a sociedade que espera os nossos filhos, quando chegarem na adolescência, não precisa chegar na juventude, não, é uma sociedade cruel, difícil, violenta, falsa, instável. Os nossos filhos precisam ser fortes. E somente a palavra de Deus é que os tornará fortes, decisivos, e que tomem iniciativas corretas. Para se manter a iniciativa, exige-se resolução, e isso, qualquer resolução tomada, aumenta o risco de se cometer erros. Sabia disso? Qualquer iniciativa, a gente corre o risco de cometer erro. Mas não tenha medo de errar, irmãos. Tem muitas pessoas que não fazem as coisas porque têm medo de errar. Você precisa temer o pecado. Errar não, você é humano. Tema quebrar o princípio de Deus. Tema. Erre, mas não seja covarde. Faça o que tem que ser feito.
Você pode ter um excelente pastor na sua vida. Não sei quantos dos nossos visitantes estão aqui. Você pode ter um grande líder, um bom sacerdote, um homem de Deus, que prega com muita convicção, que tem um bom testemunho, mas uma coisa você precisa ficar sabendo: você é o principal responsável e mentor do seu próprio destino. Sabia disso? Aqueles que congregam aqui, eu não sou responsável pelo seu destino. Você é responsável. Posso pregar muito bem, posso satisfazer a sua necessidade espiritual, posso satisfazer a sua logística, o seu intelecto, a sua cultura, o seu desejo, a sua fome, a sua fé, mas o seu destino é seu. É você que decide o que vai fazer com aquilo que você está recebendo. Somente você é quem decide qual o potencial que deverá ser alcançado em sua vida espiritual, emocional e material. Só você, com base na orientação da palavra de Deus. É você que vai fazer a coisa acontecer. Todos os dias, semanas, meses, anos após ano, Deus nos dá a oportunidade para nós excedermos as nossas potencialidades, para nós expandirmos os nossos limites, para nós sermos excepcionais. Nós temos essa capacidade, nós temos essa condição. O Filho de Deus que toma para si as suas responsabilidades é aquele que pesou e mediu friamente todas as situações, e ele enfrenta, ele examinou, ele viu os riscos, e tendo confrontado estes com os resultados, ele julgou que só havia uma atitude a ser tomada: tomar a iniciativa e correr os riscos. E ele decidiu marchar como Davi aqui. Ele se apressou, ele correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Você acha que ele correu, ele se apressou e foi ao combate de uma maneira irresponsável, apenas emocionalmente decidido? Não. Ele pensou: ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Mas ele fez aquilo, não fez de uma maneira irresponsável. Ele falou assim: você vem para mim com espadas e lanças, você vem com essas pederneiras enormes, com esse capacete imenso, com essa lança que parece um tiar, vem com couraça de lâminas de aço, e eu vou contra você, seu bobo, no nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso faz diferença. Isso não é ideologia, não. Se nós, diante dos nossos problemas, nós formos, agirmos, reagirmos dentro dessa postura, não dentro de uma postura papagueada, eu vou em nome de Jesus. Não, você tem que ir dentro de quê? Dentro de uma construção de ideia, dentro de uma realidade dentro de você. Se você vai fazer um curso, faça no nome do Senhor. Se você vai casar, faça pelo nome do Senhor. Se você vai morrer, morra pelo Senhor. Não era isso que os moravianos faziam? Por Deus e pelo Cordeiro. Quem conhece a história dos moravianos sabe disso. Por Deus e pelo Cordeiro. Eles doavam suas vidas. Eles tinham determinação, iniciativa. O cristão não deve jamais ficar passivo diante de qualquer que sejam os seus obstáculos. Se nós não procurarmos dominar os acontecimentos, as situações, as adversidades, nós seremos engolfados por elas. Isso é fato. Isso é fato. Você sabia que a alegria da alma, ela é proporcionada pelas atitudes de fé? Existem pessoas que vivem sempre naquela tristeza, naquela apatia. Sabe por quê? Porque não tem ações de fé. Não existe atos de fé. O que falta na vida de muitos é imaginação e fé no poder de Deus. Esse ano é um ano que coisas precisam acontecer. É o gemido de muitas pessoas. Mas nós não precisamos ficar cozinhando em banho-maria situações que nunca foram vencidas. Nós precisamos tomar iniciativas. Precisamos. A fé está à nossa disposição. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas se eu tenho um entendimento de que Deus realmente me fortalece. Isso é fato. Papaguear versículos somente não adianta, não resolve. Não resolve. Nós temos que viver o versículo e não apenas papagueá-los. Mais vale, preste bem atenção,
Mais vale muito mais ter poucas ideias e realizá-las do que possuir muitas ideias e não realizar nenhuma. Nenhuma. Não adianta nós fazermos uma relação imensa do nosso projeto de vida. Nós precisamos realizá-los. Entrar nesse ano para realizá-los. Veja bem, todo aquele que é incapaz de tomar iniciativa, todo aquele que adia para sempre, sempre para mais tarde, um compromisso, aquele que empurra para o último minuto a escolha de uma solução, aquele que não intervém quando uma coisa vai mal, é porque ele não deposita sua confiança em Deus. Faça tudo o que precisa fazer, que tem que ser feito rápido. O verdadeiro cristão se reconhece pelo seu espírito de decisão. Sabe por quê? Porque viver é optar. Não se esqueça disso. Viver é optar. Ninguém vive sem opções, mas precisam ser feitas opções corretas. Optar requer sempre sacrifício de alguma coisa. É abrir mão de coisas até que nós amamos, até mesmo a nossa vida, como Jesus. Jesus abriu mão da sua vida. Mas Ele fez uma decisão. E Ele decidiu por mim e por você. Preste atenção, que este ano seja um ano de iniciativas, e não apenas de sonhos e projetos que jamais se realizam. As pessoas que nos conhecem precisam nos conhecer como aquele e aquela que sonham e que realizam seus sonhos. Não somos apenas sonhadores, somos realizadores de sonhos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou. Isso é iniciativa, isso não é inteligência. Ele se apressou, ele correu, isso é iniciativa, isso não é experiência. Ele se apressou, correu e foi ao combate a encontrar-se com o filisteu. Isso não é preparação, adestramento militar, não, é iniciativa. Os melhores cargos hoje, no mercado de trabalho, estão para aqueles que tomam iniciativa. Você pode ter uma cabeça de ET imensa. Se você não tem iniciativas, você vai ser refugado no mercado de trabalho. Você pode ser graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você não tem iniciativa, você vai morfar com seus certificados. Tome iniciativa no seu trabalho, tome iniciativa na sua casa, tome iniciativas aonde você estiver, tome iniciativas diante de Deus. Deus está esperando, nós temos tudo. O que aconteceu quando o povo de Deus estava de frente ao mar? Quando estava de frente ao Jordão, o que Deus falou? Fala para o povo que marcha, tome iniciativa, bate o pé na água, que a água rompe na sua frente. Iniciativas, a Bíblia está cheia de iniciativas. Nós lemos, nos aculturamos, nossa cabeça fica cheia de um conhecimento sem pernas, inativo. Híbrido, não se reproduz. Vá em frente, irmãos, no nome do Senhor. Não vá no seu braço, não vá na sua inteligência. Um dos grandes defeitos das pessoas hoje na nossa sociedade é deixar para depois. Você conhece alguém que deixa as coisas para depois? Isso é terrível. Os que têm o hábito de deixar para depois acabam se esquecendo e não fazendo aquilo que deve fazer. Eu tenho dito para os irmãos, mesmo que você não vai pregar, tenha uma ministração pronta. Mesmo que você não vai dar uma aula, tenha uma ministração pronta. Nunca pergunte o que é importante, trate de fazer aquilo que tem que ser feito e faça isso o mais rápido possível. Davi cria nele, nas potencialidades que Deus lhe deu, cria. Olha o versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ou seja, tome iniciativas de maneira correta na dependência de Deus, para que a sociedade e aqueles que estão ao seu lado saibam que tem Deus. Existe o Deus, não é mais um Deus. E em versículo 47, para que toda a assembleia saiba que o Senhor salva.
Não é salva com espada, nem com lança, não. Pois do Senhor é a batalha, Ele vos entregará em nossas mãos. Ridícula a cena. Quem olhava vendo aquele menino esbravejando para aquela montanha de músculos, isso é ridículo, isso é patético. Mas ele tinha entendimento que havia uma vida poderosa dentro dele, o cosmos inteiro estava dentro daquele homem. Ele estava bufando de Deus, e aquela pedra arremessou-se não pela sua força, mas ela arremessou-se em Deus. Quantos obstáculos já podiam ter sido vencidos? Quantos de nós não estaríamos hoje aqui fragmentados, acabados, murchos, sem brilho, culpando um e outro, quando na realidade usamos aquilo que deveríamos ter usado, o nome de Deus. A vitória é somente daqueles que se comprometem, é somente dos que se envolvem. A vitória é somente daqueles que transpiram por uma causa justa. A vitória é dos que decidem como Davi decidiu. A vitória é daqueles que sabem que a vitória depende muito mais do seu esforço e de Deus do que da bondade dos outros. Tem pessoas que vivem ano após ano dependendo da bondade dos outros, da filantropia dos outros, quando deveria depender de Deus. Eu não tenho nenhuma cesta em casa. Dependa de Deus. Olhe para as potencialidades que Deus lhe deu. Isso é autocomiseração, irmãos. Eu tenho um vídeo em casa que eu recebi anos atrás que é uma coisa fantástica. Um pai que fez o pentátulo com um filho excepcional, carregando aquele menino, nadando na bicicleta, nos braços. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ter esse vídeo. Eu tenho ele em casa. O Cristiano tem, a irmã Denise tem. Quem quiser, vá na minha casa, eu faço questão. Há um cântico no fundo musical, All in the Magic. Dá a impressão que isso é mágica, mas não é mágica não, é iniciativa. Vá na minha casa, eu quero lhe mostrar. Nós estamos chorando com muito pouco. Nós estamos murmurando, resmungando por muito pouco. E tudo se resolve com iniciativa e com fé em Deus. Esse ano tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Você sabe que me cansa ver os cansados? Me cansa. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam nova. Eu chego no outro dia e digo, e aí, renovou? Não, estou cansado, pastor. Cansa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças a cada manhã. A vitória está somente nas mãos daqueles que vão à luta. A vitória está nas mãos daqueles que têm fé. Entenda isso, não é através de mecanismos. Porque Deus me falou que esse ano tem um manto. Que manto, rapaz? Para com essa conversa fiada. Eu acho engraçado, tem uns líderes aí que vê, não, tem um novo mover, tem um sopro. Que sopro? Isso é bafo de onça. Vai na palavra. Está tudo escrito aqui, nós não precisamos de mais nada, não. A vitória é daqueles que têm disposição para mudar. Você precisa mudar de alguma coisa. Então se você quiser mudar, você vai ser vitorioso. Mas se você quiser cultivar essa vida medíocre, choraminguenta, vai mudar, você não vai ser ou não. A vitória é somente daqueles que querem mudar. Quem não quer mudar não é vitorioso. Não é, jamais vai ser vitorioso. A vitória é daqueles que têm o desejo de aprender. Tem pessoas que você vai conversar com, não, pastor, eu já sei. Caramba. Não, olha aquele, não, eu já sabia que você ia falar isso. Tem um babalorixá aqui, não estou sabendo. Sabe de tudo. Cadê o seu currículo de vitória? Você não tem um pai que eu tenho. Mas por que você não vence? Você não sabe o marido que você me deu. E a mulher que eu tenho, uma caninana.
mas sabe de tudo. Sabe de tudo, sabe nada. A vitória só vence quem tem sempre disposição para aprender. Aquele que diz que sabe, não sabe coisa nenhuma. Nós não sabemos de nada. A vitória é daqueles que têm o desejo de ser mais e melhor. Você pode ser mais e melhor? Não, cheguei no ápice. Cheguei no topo. Todos nós aqui podemos e precisamos ser mais e melhor. Melhor na nossa casa, como marido, como esposa, como filhos. Melhor na vida estudantil, acadêmica, profissional, bons vizinhos, nos relacionamentos. Podemos ser mais e melhor, sim. E podemos deixar de ser mais vítimas. Sim. A vitória não é daquele que se faz vítima. A vitória é dos que têm entusiasmo em ser cristão e não se envergonham de sê-lo. Como é nobre ser cristão. Como é nobre. Como é nobre. Tem pessoas que estão ao seu lado, que estão lhe observando. O seu produto, o seu falar tem que ser aquilo que você usa, o que você é. O que nós pregamos, nós precisamos crer. Isso é fato. Ou seja, há um total descomprometimento das pessoas com o produto com que estão trabalhando. Esses guerreiros aqui, esses grandes soldados de Saul, do exército de Israel, que ridicularizaram Davi, dizendo que ele era presunçoso, eles não estavam comprometidos com o Deus que estava no nome daquele exército. Golias disse sabiamente: vocês são servos de Saul, vocês não são servos de Deus. Irmãos, como cristão, eu tenho que ter total envolvimento com a minha marca. E a minha marca é o Evangelho de Jesus. É o nome que está em mim. Eu tenho que me comprometer, eu tenho que exalar isso, não de uma forma religiosa, farisaica, arrogante, não, mas com uma vida sendo expressa, com honestidade, com dignidade, com determinação no meu trabalho, sendo o melhor, ou sendo um dos melhores, sendo companheiro, amigo, ajudador. Sim, é isso que está faltando. Você pode achar essa minha opinião absurda, pode ser até um assinte à sua privacidade ou o seu direito de escolha, mas isso é uma realidade. Nós precisamos ser mais íntegros com a marca que está em nós, a marca da vida eterna, porque Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. E Davi sabia disso. O versículo 48, Davi se apressou. Quais obstáculos que estão diante de você nesse ano? Eu quero convidá-lo nesse instante a ficar por alguns segundos com seus olhos fechados. Quais os obstáculos que você não venceu nesse ano? Quais as montanhas que não foram ultrapassadas? Quais os vales que não foram atravessados? Quais os caminhos que não te levaram a lugar nenhum?